Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre adotados por Deus. Este é o nosso tema. O textuário da nossa lição, Romanos 8:15, e a nossa verdade prática diz: a obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilita ser adotados como os filhos amados de Deus. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, versículo 12 até o 17. Chegamos em mais uma aula, onde nós vamos aprender, de acordo com a nossa lição, os direitos e os deveres na adoção. Por intermédio da adoção espiritual, os filhos de Deus têm alguns direitos espirituais. Foram legitimamente enxertados na boa oliveira, que é Cristo. Passarão a ter um novo nome, passarão a fazer parte de uma nova família. Foram emancipados da lei que gera morte. Todos os povos e raças, desde que tenham aceitado a Cristo, tornaram-se filhos de Deus, sem distinção. Mas da mesma forma que temos direito, também temos deveres espirituais. Apartar-se do mundo e do que é imundo. Praticar justiça e amar o irmão. Buscar a perfeição do Pai, amar os inimigos, bendizer os que maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem, e glorificar a Deus por meio de todos esses deveres espirituais. A nossa lição, ela vai tratar sobre adotados por Deus. Nós estudamos na lição passada sobre o progresso da salvação. Na aula anterior que sucedeu a essa, arrependimento e fé para a salvação. Então, nós estamos estudando uma continuidade. Por quê? Porque vai tratar hoje de frutos e dons. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos uma nova natureza, uma nova família. Então, filhos de Deus. Precisamos dar fruto. Por quê? Porque o nosso Cristo é exatamente o nosso Cristo é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Então, está na mão do Pai exatamente o poder da poda, o poder de tirar e de arrancar. Então, está na mão do Pai o poder exatamente da poda, de tirar os ramos que não vão produzir fruto. Por isso que nós observamos aqui que não existe aquela doutrina de que nunca será cortado. A doutrina, ela é destruída porque está na mão do Pai o poder da poda e também ferir a terra. É o Pai que é o agricultor. Todos vão a Cristo porque crer, mas aqueles que não dão fruto, mesmo que são filhos de Deus, que não dão fruto,
serão cortados. Como assim? Nós aceitamos a Cristo. Somos salvos. O Espírito de Deus está aqui no nosso espírito humano. O que é isso? É que nós precisamos, no nosso corpo, produzir os frutos e os dons. Porque se o Espírito de Deus está com o nosso espírito fazendo uma unidade, e por obrigação nós fomos enxertados na videira verdadeira, na boa oliveira, como diz a lição. Então nós saímos daqui, de uma natureza velha, nós saímos exatamente de uma outra natureza. Qual é a outra natureza? Diz a Bíblia que nós éramos filhos da ira de Deus. Nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filhos da ira de Deus. Então, aprove a Deus a salvar os crentes pela pregação da palavra. E isso acontece quando nós nos convertemos crendo no Senhor Jesus Cristo. Acontece que Ele nos tira daqui para poder nos enxertar aqui, para fazer uma nova família, a família dos filhos de Deus. Se nós éramos filhos da ira, Ele nos corta, nos tira da ira. Por quê? Porque nós éramos participantes de uma outra natureza, por causa do pecado. Mas agora estamos numa nova natureza, que é a natureza divina, a original. Porque cremos em Cristo. Com isso nós podemos ver que é necessário o enxerto. Ou seja, nós não éramos da videira verdadeira ou da oliveira. Foi preciso o Pai tirar o ramo, porque nós estamos trabalhando com árvore. Tirar os ramos desta natureza caída e enxertar na natureza divina. Porque essa parte aqui que nós vemos, tá certo? Que é o tronco, é Cristo. Cristo é o tronco da árvore. E nós vemos que nós estamos aqui, ó. Nós precisamos produzir fruto. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele é conhecido pelos frutos. Foi Jesus quem disse: conhecereis que sois meus discípulos, que são filhos de Deus, se amardes uns aos outros. E o fruto que está escrito na Bíblia, o maior de todos, é o amor. Por isso que quando se não ama, não é filho de Deus. Quando vive sempre rixosa ou rixoso, sempre brigando, zangado, não é filho de Deus. É filho da ira. Será cortado da videira verdadeira, da oliveira verdadeira, dos filhos de Deus, da família de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E Ele transmite o fruto do Espírito para os seus filhos. Então Deus é o Pai e transmite pela seiva, pela vida da oliveira, transmite vida para os ramos. Com isso, todo aquele que não produzir fruto será cortado. Isso é notório porque toda árvore tem que ter fruto obrigatoriamente. As árvores frutíferas têm que ter fruto obrigatoriamente. E se conhece a árvore pelo fruto. Se passa um irmão
alguém testifica: este é um verdadeiro servo de Deus. Este é um filho de Deus. A palavra filho de Deus ela é muito forte porque ela denota algo de bom e de amoroso e de agradável. Filho de Deus. É um filho de Deus. Denota a natureza de um pai, que é Deus, que tem amor e que os seus filhos são da mesma natureza do pai, amoroso. Com isso, nós estamos aprendendo nesta oportunidade que os filhos precisam dar fruto, que é diferente de dons. Alguém pode ser filho de Deus sem falar em línguas estranhas. Então não são os dons que reconhecem que você é filho de Deus. Não é por fazer milagres, que são dons do Espírito, que vai reconhecer que você é filho de Deus. João Batista, ele exatamente não fez nenhum milagre, mas ele era um filho de Deus. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Desde o nascimento. A sua mãe, quando foi visitar Maria, o Espírito de Deus estava ali na vida da prima de Maria, de Isabel. Então, nós observamos que o menino saltou, porque a presença do Espírito Santo estava ali na vida de João. Mas nós observamos o seguinte: não é pelos dons que somos chamados filhos de Deus, mas sim pelo fruto no singular. Embora nós podemos ter 9 variantes desse fruto. Então, nós aprendemos aqui que ser filho de Deus é ser revelado na terra como tendo um caráter que provém do Pai. Por isso que quando nós aprendemos que é preciso estar na videira verdadeira, porque nós vamos aprender mais ainda. A Bíblia, ela vai mencionar exatamente, certo? 2 tipos de parábolas, de tipologias, com respeito à nossa filiação com o Pai. Isto é, nós temos aqui a parte que é chamado de tronco, que é Cristo, certo? Aí nós temos essa outra parte aqui, ó, que é chamado de corpo. Corpo. O que é isso? A cabeça é Cristo. O tronco da árvore é Cristo. Nós temos os ramos da árvore, os ramos, que somos nós. Nós temos o corpo, que segundo a Bíblia, que individualmente, nós podemos ver em particular que cada um de nós somos membros deste corpo. Isto é, cada um de nós fazemos parte desse corpo. Ou seja, mãos, pés, ok? Nós fazemos parte porque nós somos particularmente, individualmente, membros deste corpo. Certo? Com isso, nós podemos observar que nós somos aqui os ramos e Cristo é o tronco. Veja, meus amados irmãos, a ligação de ramos e de membros.
e de tronco e cabeça. Ou seja, no corpo, Cristo é a cabeça, nós o corpo. Na árvore, nós os ramos e Cristo o tronco. Então, todos estamos em Cristo. E aprendemos que aqui nós temos uma árvore e aqui um corpo. Aqui nós temos um tronco e aqui uma cabeça, certo? Nós temos aqui vários membros, ou seja, vários ramos. E aqui nós temos vários membros. Aí nós vemos o seguinte, que é preciso nós entendermos tudo sobre dons e fruto. Fruto no singular. Porque nós temos um castiçal ou candeeiro completo, ok? Ó, completo. O que é isso? É que nós temos com 7 lâmpadas, um candeeiro completo que revela a natureza perfeita de Deus, as 7 lâmpadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nessas artes nós temos o fruto, que são 9. 3 em cada arte, são 9 frutos. De um outro lado nós temos mais 9. Isto é, 9 dons. Com isso nós aprendemos a ter maturidade e balancear nossa vida para com o Pai. 9 de um lado, 9 do outro. Com isso nós aprendemos também que o fruto é exatamente o caráter do Pai em nós. E os dons vêm pelo batismo com o Espírito Santo. Olha aí a importância. E a arte do castiçal representa o próprio Cristo. O que é isso? É que do lado nós temos um Pai, de um outro lado nós temos o Espírito Santo e no meio nós temos Cristo. Isto é, somos batizados nas águas, no Pai e no Espírito Santo. Ide batizando as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, do fogo, nas águas e no Espírito Santo. Este é o batismo cristão. Com isso nós aprendemos que é necessário a produção do dom, ou seja, do fruto. Por quê? Veja, meus irmãos. O fruto é importante para reconhecer a nossa filiação, se somos filhos de Deus. Se eu só tenho dons e não tenho fruto, isto significa que eu posso curar alguém, mas também xingar alguém. Porque quando eu xingo, falo mal, é porque não tenho dom. Ou seja, não tenho fruto do amor. Porque o amor vai relacionar com outras pessoas. E se eu não tenho fruto, isso significa que pelos milagres não sou reconhecido. Porque naquele dia vão dizer: curei no teu nome, fiz milagres, falava em língua. Eu não vos conheço. Conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a importância do fruto, que o maior está lá no cabeçalho, o amor. É
do amor que sai exatamente os demais. Aí nós temos o gozo, nós temos a paz, nós temos a bondade, nós temos exatamente aqui a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. O que é isso? É que todos os outros são variantes desse amor. Se eu tenho gozo, eu estou amando sorrindo. O gozo é o amor sorrindo. Se eu estou em paz, é o amor descansando. Se eu tenho bondade, é o amor que faz o bem. Se eu tenho longanimidade, é o amor de Deus que está esperando em fazer o bem para o inimigo. Se eu tenho benignidade, é o amor que está esperando para fazer o bem para o amigo. Se eu tenho fé, é o amor que eu creio em Deus. É o amor crendo em Deus. Com isso nós observamos que é o amor. Os 9 frutos, entre aspas, é um só. O amor. Esta é a nossa primeira parte da nossa aula. Se Deus quiser, gravaremos a segunda parte. Fica com Deus. Não esqueça de apertar no like e se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Amém.